Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Castro, sou zootecnista com especialização em gestão empresarial estratégica voltada ao agronegócio. Trabalho na avicultura há 15 anos e atualmente ocupo o cargo de gerente corporativo de avicultura na BRF, que é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e do mundo. Hoje, a pedido da Academia de Avicultura, eu vim falar sobre alguns insights sobre esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia e os possíveis impactos no nosso setor aí de avicultura. E para começar a nossa conversa, eu queria retomar o que nós já sabemos e como que nós estamos indo, né? Vocês devem estar acompanhando os artigos, reportagens, tem muita informação sendo divulgada, vários especialistas em diversas áreas falando, fazendo previsões, avaliando possíveis impactos nos diferentes segmentos aí da economia, mas a verdade é que nós estamos passando por um momento de grande incerteza. E nesses momentos de incerteza, a gente tem muitas opiniões diferentes e muitas tentativas de entendimento do que está por vir. Tá? Mas uma das certezas que nós temos nesse momento é de que o mundo e essas mudanças todas que o corona está nos impondo vai modificar muitos hábitos das populações. E esses hábitos estão relacionados diretamente ao nosso negócio, já que não só os hábitos de lazer, os hábitos de relacionamento interpessoal, mas também os hábitos alimentares vão ser modificados. Muitos desses impactos vão ser relevantes e duradouros para a economia mundial. A gente tem percebido que muitos órgãos governamentais, institutos de pesquisas, têm divulgado algumas estatísticas, algumas previsões em relação à contração mundial. Então, aqui, como vocês podem ver, o FMI prevê uma contração de 3% na economia mundial em 2020 e que é a maior desde 1930. Então, essa pandemia, que é sem precedentes, nessa situação que nós vivemos, que é sem precedentes, ela tem um potencial de impacto muito grande nas economias e tem atingido países em todo o mundo. As estimativas mostram que o impacto deve ser maior nas economias mais avançadas, né, do que as economias em desenvolvimento, mas ainda assim, considerando aí a situação no Brasil, as estimativas levam a uma contração estimada de cerca de 5,3% na nossa economia. Então, com certeza, esses impactos, eles poderão refletir sobre o nosso processo, sobre o consumo de proteína, sobre a avicultura e todo o segmento de carnes no país. E isso vai exigir uma necessidade de adaptação muito grande por parte das empresas e dos profissionais e um aumento considerável nas boas práticas para que a gente possa continuar mantendo a produção. Ainda assim, por outro lado, a gente percebe que a pandemia também traz alguns outros impactos importantes e que precisam ser considerados, né? Um deles é em relação ao meio ambiente. E que isso também é importante, porque o mundo pós-pandemia vai ter vivenciado e vai ter visualizado situações diferentes aí de um mundo e de forma muito clara qual que é o impacto da atividade do homem e como que isso tem impactado o meio ambiente. Então, aqui a gente consegue ver, né, numa imagem da NASA, como que se comporta, como está se comportando a emissão de dióxido de nitrogênio, né, na costa dos Estados Unidos, né, uma comparação aqui em 2015 com uma comparação agora em 2020. E a gente percebe uma diferença muito grande. A gente tem acompanhado também os noticiários que mostram, né, um monte de efeito de animais invadindo a cidade, de situações em que os ruídos causados pela atividade humana tá muito baixo e com isso é possível acompanhar mais os tremores na Terra. Então tem uma série de consequências ambientais aí que a gente está conseguindo visualizar de uma forma mais clara e que com certeza após pandemia isso deve aparecer fortemente nas mudanças de pensamento em relação às populações. Outro ponto importante é que a humanidade
está se transformando. Nunca se viu tantos aspectos de solidariedade, desenvolvimento e preocupação com o outro, e que isso, de certa forma, também está criando novos laços e novas formas de pensar, novos valores, e isso tem que ser considerado, né? E eu recomendo para vocês a leitura de um artigo aí do El País, do Clayton Mello, que aponta é, 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Nessas 10 tendências, a gente tem vários fatores aí que têm relação direta com o consumo e a forma como a gente deve enxergar o mundo pós-pandemia. Né? Como eu disse para vocês, são análises, né? Não se tem certeza de muita coisa, mas são tendências daquilo que está se observando devido a esses novos comportamentos e novos hábitos que vão sendo gerados à medida que as populações, as culturas, os diversos países vêm sendo impactados aí por essa pandemia, né? E dentre essas 10 tendências aí importantes, algumas delas, como por exemplo a redução de desperdício, né, o consumo mais consciente, né, o home office e várias outras preocupações têm uma relação direta também com o nosso negócio de avicultura e produção animal. E como que está o mercado de proteína, né? O mercado de proteína, ele já estava impactado, né, do ano passado, do final do ano passado, por outros fatores mundiais. A alta demanda chinesa por proteína, causada pela peste suína africana, os custos de produção de grãos, também impactando aí o nosso processo produtivo, e uma demanda mundial crescente por proteína animal. Por outro lado, alguns desafios precisam ser gerenciados. Como produzir, como manter a produção em tempos de pandemia? Como garantir a segurança das pessoas, dos trabalhadores nas plantas frigoríficas? Como garantir a logística? Como garantir que os produtos cheguem até o consumidor? É um ponto a ser gerenciado. E uma outra situação é em relação aos efeitos dessa pandemia na economia. A gente já viu que é esperado pelos especialistas aí um impacto relevante na produção de riqueza no mundo, e isso com certeza impactará nos consumos, né? Mesmo nos consumos de alimentos. Aqui a gente consegue perceber que as exportações totais em volumes, né, da agropecuária, da fonte Secex, a gente vê que em 2020, no primeiro trimestre, esses volumes eles vêm numa tendência crescente, se equiparando aí a março aos indicadores de 2018. Então, a princípio, nos números gerais aí da economia brasileira, a gente não consegue ainda perceber nitidamente algum impacto nos negócios, no volume de exportações. Ao mesmo tempo, a gente também tem algumas expectativas de super safra em 2020, o Brasil retornando aí à primeira posição como produtor mundial de soja. Então, todos esses fatores juntos, eles vão impactar, né, na nossa cadeia, e como o processo ele é dinâmico, a gente precisa estar antenado a isso e ir acompanhando para entender quais são os possíveis impactos e nos preparar para isso, né? Mas uma certeza a gente também tem. O agronegócio ele tem sido, sim, um setor da economia muito importante para a recuperação do país após crises. Nos últimos anos, a gente tem sofrido uma série de desgastes aí, e a gente tem visto o agronegócio sempre como um setor importante aí da economia brasileira, puxando o desenvolvimento, puxando os números e mantendo aí uma condição de melhora, né, para o país. Então, essa expectativa também é verdadeira agora para a situação do coronavírus, e a gente tem certeza aí que a agropecuária, como um todo, nos diversos segmentos, continua produzindo e ajudará muito o país nesse processo de retomada no pós-pandemia, né? Aqui a gente também pode ver a evolução dos preços, né, das três principais proteínas, né, a carne bovina, o preço da carne de frango congelada e o preço da carne suína, e a gente percebe que os preços praticados, eles se mantêm em linha ao período
do final do ano passado, ali, da crise chinesa principalmente. E a gente sabe que o consumo de proteína animal ela tem uma relação muito forte com a renda e com o preço. Então, quando ela fica muito alta, a gente sabe que existe uma migração, né, por parte do consumidor, escolhendo proteínas de mais baixo valor. Né? Mas o que a gente percebe aqui, a gente já viu ali que nos volumes de exportação, os volumes estão mantidos, e o que a gente percebe aqui, pelo menos até o primeiro trimestre do ano de 2020, a fonte CPEA, a gente vem mantendo os preços dentro de um valor muito próximo do que a gente vinha realizando de janeiro para cá. E a avicultura, né? Quais são os seus diferenciais? A avicultura, por si só, ela já é um segmento diferenciado em vários aspectos, né? Primeiro, porque a avicultura é muito dinâmica, os ciclos são curtos, é uma atividade que já vem há muito tempo se preparando para emergências sanitárias, para se cuidar, para evitar principalmente que o plantel seja acometido por doenças. Então, muitas medidas de biosseguridade vêm sendo adotadas. A avicultura também é um segmento que tem uma certa vantagem aí no processo de substituição de proteína, por ser uma carne de menor valor, comparado, por exemplo, com a carne de boi, ou mesmo a carne suína. E ao longo do tempo, né, como eu disse, vem sendo implantado uma série de cuidados pensando nesses riscos sanitários, principalmente influenza aviária, né, os planos de contingência, e é uma ação que vem sendo feita pelo Ministério da Agricultura através do MAPA, pela indústria, por órgãos de representação como a BPA. Nós temos boas práticas que atendem uma série de pré-requisitos que também são importantes para o combate ao coronavírus, por exemplo, a desinfecção de mãos. Em muitas granjas de reprodutoras a gente utiliza o banho, roupas higienizadas, né, uniformes com trocas constantes, uso de EPIs, uso de álcool em gel, enfim, tem uma série de boas práticas aí que já são praticadas na avicultura já há algum tempo e que nos auxiliam também no combate ou em minimizar aí os riscos de contaminação do Covid. A avicultura, ela também tem como característica uma característica de isolamento. Né? A atividade de avicultura já acontece num contexto um pouco mais isolado, com um sistema em parceria com uma agroindústria, um sistema de integração que também suporta em relação a informações, a boas práticas, a procedimentos e dá o suporte para o produtor. E também é uma atividade que em grande parte aí no Brasil é tocada com mão de obra familiar ou otimizada, né, granjas com uma alta tecnologia e que permitem aí um volume menor de trabalhadores na atividade, o que faz com que os riscos de exposição também sejam minimizados. Né? Aqui vocês podem ver na tabelinha 1, né, que a avicultura ela tem alguns marcos legais, né, algumas instruções normativas, a IN20, a IN41, a IN8, né, que ditam algumas regras e alguns procedimentos e estruturas necessárias para a produção de aves. Da mesma forma, as indústrias possuem planos para que garantam a execução e efetividade dessas boas práticas no campo, e os órgãos de representação de classe, por exemplo, a BPA, também possuem normas de biosseguridade, normas de visitantes, tudo isso com o objetivo de garantir e a manutenção da saúde dos plantéis. E para garantir todo esse processo, naturalmente, os frigoríficos, à medida que o Covid foi avançando, também estabeleceram boas práticas e procedimentos preventivos para que permitam o andamento aí do processamento dos abates. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, né? Então, a indústria também está preocupada em manter a segurança dos seus funcionários, manter o isolamento, o uso do álcool gel, uso de máscaras, remanejamento
de escalas em refeitório, no transporte, evitando essas aglomerações, tudo com o objetivo de garantir a manutenção da produção, mas principalmente a segurança de todos os funcionários, para que a gente possa continuar produzindo alimentos e abastecendo a população. Muitos especialistas e estudiosos falam que a pandemia será o acelerador do futuro. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer com isso que muitas tecnologias que já existem, mas que estão em fase inicial de implantação, serão aceleradas. E a gente vê isso em várias áreas e segmentos aí da nossa sociedade. Por exemplo, a telemedicina, né? É uma prática bastante controversa e que em muitos países encontrava, né, uma resistência muito forte, e hoje já é uma realidade. Hoje já está regulamentada em regime de exceção, né, em caráter excepcional, mas já é uma prática e que pós-pandemia vão gerar aí uma série de discussões. Plataformas de compras pela internet, não só de alguns tipos de materiais, mas de alimentos, de medicamentos, também vem crescendo numa velocidade bastante alta. Aulas e capacitações remotas, né? Quanto conhecimento tem sido disponibilizado pelas diferentes formas do digital, através de várias ferramentas, inclusive o próprio home office, né? Vivemos um outro mundo e com esse outro mundo, novos valores serão adquiridos, né? Novos comportamentos serão adquiridos. E muitas dessas ferramentas que a gente está vendo continuarão em uso nesse mundo pós-pandemia. Aqui eu trouxe para vocês algumas reportagens que tratam exatamente sobre esse movimento todo que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E alguns caminhos, algumas considerações que eu queria deixar para vocês nessa avicultura pós-pandemia. Alguns caminhos que certamente trilharemos, né? O primeiro deles é que, com essas alterações, com essa mudança em tantos aspectos aí da sociedade, o setor ele vai ter que ter uma capacidade de estar muito atento às mudanças no padrão de consumo e principalmente na necessidade dessa população. Produtos com maior detalhamento de informações, com maior rastreabilidade, com mais aprofundamento das informações, com apelo e informações a respeito da segurança alimentar, assim como a valorização da cultura do livre de desperdício, serão fortalecidas no pós-pandemia. Outro ponto importante é a transformação digital em toda a cadeia produtiva, com o uso de ferramentas de gestão de dados, os Big Datas, a internet das coisas, com o objetivo de diminuir a dependência de mão de obra, mas também de melhorar a produtividade e principalmente a eficiência dos processos produtivos. E, por fim, as empresas passarão por uma série de reflexões sobre onde e como produzir. Alguns movimentos no processo que vem sendo chamado de reindustrialização, com o objetivo de diminuir aí a dependência da China, mas também a valorização de produção regional mais próximo e com cuidados e logísticas mais facilitadas, né? Então, a tecnologia ela vai transformar por completo aí a avicultura nos próximos anos. Esse momento que nós estamos vivendo certamente será um catalisador desse processo. E para finalizar, eu gostaria de recomendar para vocês esse artigo da revista Exame, onde vários especialistas abordam vários aspectos e caminhos e possibilidades de mudança nesse novo mundo pós-pandemia, certo? Então, pessoal, aqui eu deixo algumas matérias para consulta, reforço e destaco aqui as duas principais aí, que vão gerar, com certeza, algumas reflexões importantes por parte de vocês, ok? Eu fico por aqui, agradeço de antemão a atenção de vocês e o convite da academia. Até a próxima. Abraço.